Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Escola Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve vem. Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra IBD. Atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Te obedecer, Senhor. Aleluia. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. O Senhor meu Deus, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de Deus. Oh Deus, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Levanta sua mão e diga: bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito, bendito serei no canto, bendito serei passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito, bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito, bendito serei na terra. Clamei, bendito serei. Profetiza pra tua vida. Eu profetizar, sei
Glória a Deus. Nós queremos iniciar a mensagem, a reflexão nesta oportunidade, saudando vocês com a paz do Senhor, você internauta, você dileto ouvinte, através da rádio web aqui da Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos. Nós queremos lhes convidar para Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8, e vamos estar meditando na lição de número 4, promessa e obediência. E assim diz a palavra de Deus: ainda que era filho, com letra maiúscula, falando sobre Jesus, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Nós estamos falando de promessa e obediência. Claro que as promessas estão ligadas à obediência e a obediência está ligada às promessas. Nem todas as promessas de Deus dependem da obediência do homem. Sabemos que há promessas condicionais e promessas incondicionais. Mas é importante que você já entenda que todas as promessas de Deus, elas estão inseridas no contexto da obediência. A obediência é um termo que, segundo o dicionário da língua portuguesa, Antônio House, diz que obediência significa ação de quem obedece, de quem é submisso, de quem é dócil, de quem tem disposição para obedecer, quem tem submissão completa, né? Quem tem sujeição, enfim, isso é obediência. Então, claro que Deus requer de cada um de nós obediência, né? Essa ação de quem obedece, né? De quem é submisso, de quem está à disposição para obedecer. Mas é importante, na sequência do estudo das promessas de Deus, também analisarmos que entre a promessa divina e a obediência do homem há uma relação muito estreita, né? Uma relação, podemos dizer, até assimétrica. Deus espera que o homem seja obediente, e a obediência coloca o homem em uma condição de que ele pode alcançar inúmeras promessas de Deus. Olha, as Escrituras demonstram muito isso. O mundo foi criado pelo próprio Deus. Essa é a primeira afirmativa. No princípio criou Deus o céu e a terra. Assim fazendo, as Escrituras deixam bem claro que todo o universo pertence a Deus, já que foi Deus quem o criou. Tendo criado o mundo, portanto, Deus tem por direito de criação o senhorio, o domínio sobre todo o universo. Por isso o Salmo 24, primeiro, diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Deus é o Senhor de todas as coisas, inclusive dos seres criados, né? E isso inclui o homem. E este senhorio é reforçado também pelo fato de que Deus sustenta todas as coisas criadas, como diz Hebreus 1 e 3. Ora, se tudo foi criado por Deus, se o homem fora criado por Deus, se Deus sustenta todas as coisas no universo, o universo não está abandonado, como diz alguém, né? O Senhor sustenta, né? O Senhor que mantém com seu poder todas as coisas. Bem, então é claro que Deus exige de que o homem lhe obedeça, né? Já que o homem foi criado com a razão, com o direito de escolher aquilo que se chama livre-arbítrio, né? Então é necessário que entendamos isso. Se o homem for criado por Deus, se o Senhor Deus é Senhor da nossa vida, claro que a obediência faz parte da nossa convivência com o Senhor. O Senhor fez promessas, há inúmeras promessas. Já disse aqui em outra oportunidade que alguém contou e fala-se em quase 8.000 promessas de Deus na Bíblia. Claro que Deus vai exigir da sua obra criada obediência, sujeição, submissão, para que isso gere confiança em Deus e Deus então reparta com ele as suas promessas. Glória a Deus! Promessa e obediência estão interligados, né?
entendemos a natureza do relacionamento entre Deus e os homens através de pactos, de alianças, de promessas, né? E compreendemos que não há uma vinculação somente entre o homem e Deus sem obediência, né? A promessa divina e a obediência humana estão entrelaçadas. E é preciso entender isto. Deus é fiel, Deus é fiel. Deus fez promessas, Deus fez e faz promessas. Mas e o homem? Esse homem que Deus lhe fez com livre-arbítrio, com poder de decisão, de escolher, obedecer ou não, Deus não vai exigir nada deste homem? Lá em Deuteronômio capítulo 30, nós encontramos Deus falando: hoje ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, porque o homem tem esse livre-arbítrio, essa capacidade de escolha. E é no obedecer que está o segredo para alcançar as promessas de Deus. Há promessas divinas que são incondicionais, claro. Ou seja, são compromissos que Deus assume diante do homem dentro da sua soberania, né? Que se cumprem independentemente do homem obedecer ou não a Deus. Há promessas, né, que são incondicionais. Por exemplo, Deus tem promessas a Israel, que mesmo Israel sem obedecer, mas alcança muitas bênçãos de Deus. Porém, amados, não nos esqueçamos de que Deus, ao criar o homem com livre-arbítrio, o Senhor tornou possível ao homem a obediência ou a desobediência. E aí, para a igreja, já é mais estreito. Deus exige de cada um de nós obediência. Jesus disse: se guardardes os meus mandamentos, sereis meus discípulos. Esse se que sempre encontramos no Novo Testamento implica em condição. É o se, né? Se guardardes, se obedecerdes, se cumprirdes. Então o Senhor Deus continua fiel, Ele não falha. Ele prometeu, suas promessas estão de pé. Mas existem condições também. E a condição é a obediência ao Senhor Deus. Então nós temos na Bíblia muitos exemplos. Poderíamos falar aqui de Abraão como exemplo de obediência. Abraão foi um homem obediente. Deus lhe pediu o seu único filho. Abraão, o teu filho, o teu único filho, a quem amas, vai ao Moriá e oferece em sacrifício. Veja que obediência. Abraão pegou o seu filho e foi ao Moriá. Então Deus exigiu de Abraão obediência. José é um exemplo de obediência. Quanto José foi obediente ao Senhor. Moisés, exemplo de obediência também. Quem obedece faz o que o outro comanda, independentemente da sua própria vontade. E teve muita coisa que Moisés fez na sua vida que não era sua vontade, mas por obediência Moisés assim o fez. E Josué, exemplo de obediência. Também, muita coisa Josué fez fora até da sua vontade, ele custando um preço caríssimo, mas ele obedeceu. Ezequias também teve um exemplo de obediência a Deus. Obedeceu ao Senhor naquilo que ele se apegou fielmente ao Senhor e o Senhor honrou a sua obediência. No Novo Testamento, Jesus é o maior exemplo de obediência. Poderia falar aqui de Maria, que foi também um exemplo de obediência. Poderia falar de Pedro, que também teve outro exemplo de obediência. Poderia falar de Paulo. Se eu não fui desobediente à visão celestial. Mas Jesus, o exemplo maior. Escrito aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8, diz: ainda que era filho, diz que ele aprendeu a obediência. Jesus aprendeu a obedecer por aquilo que ele padeceu. Então, amados, se Jesus, que era filho, e olha que o escritor aos Hebreus destaca essa expressão, ainda que era filho,
Então, se Jesus, sendo filho de Deus, aprendeu a obedecer, nós precisamos também obedecer a Deus. E olha, aí vou lhe dizer que vale a pena, há recompensas para aqueles que obedecem. A obediência a Deus é um tema central na Bíblia e fala da essência da fé. É essencial ao cristão a obediência. A importância de obedecer a Deus está profundamente enraizado nesse relacionamento entre o homem e Deus. A obediência, podemos dizer que é a marca do salvo. Você não pode se dizer salvo se você não gosta de obedecer. A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ora, se Jesus foi obediente até a morte, está lá em Filipenses 2, se Jesus foi obediente até a morte, então nós temos que obedecer. É um requisito essencial a obediência. Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Evangelho de João 14:15. É como uma condicional que Jesus colocou. Se vocês me amam, vocês me obedecerão. Então aqui está a prova do amor, da fidelidade, da submissão, da sujeição. Aqui está uma situação sine qua non, uma exigência indispensável para receber as promessas de Deus. Por que isso é importante, pastor? Porque há muitas pessoas que dizem: o Senhor prometeu, o Senhor me fez promessas, aconteça o que acontecer, eu vou receber. Haja o que houver, vai chegar para mim. E já há até um jargão aí que alguém diz: morre gente, muda gente, acontece isso, acontece aquilo, mas eu vou receber. Em desobediência, não. A obediência é uma exigência, é uma condição. Aleluia. Se me obedecerdes, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Outra promessa condicional que depende da obediência é a promessa do revestimento de poder. Promessa do batismo com o Espírito Santo. Ora, Jesus mandou os discípulos: fiquem na cidade de Jerusalém, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Lucas 24:49. Você acha que se eles não têm ficado, se eles não têm obedecido, tinham recebido? Não. Aqueles que foram embora perderam, não receberam. Promessa condicional. Jesus, pouco antes de subir ao céu com a igreja, estava reunido com mais de 500 irmãos, mas no dia de Pentecostes somente 120 estavam lá. Significa dizer que os outros não obedeceram, foram embora, perderam de receber a promessa. Então, amados, as promessas de Deus são condicionais. Atos 5:32 diz que o Espírito Santo foi dado àqueles que lhe obedecem. Então veja, se o Espírito Santo é dado a quem obedece, a obediência passa a ser uma exigência, uma condição, né? Uma condição. O recebimento do revestimento do poder requer oração, requer súplica, mas acima de tudo, obediência. Eu vou ler com você Atos capítulo 5 e o versículo 32. Olha o que nos diz a santa e poderosa palavra de Deus. Atos 5, 32. Nós somos testemunhas, os apóstolos falando, e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então está confirmado pela palavra. Batismo com o Espírito Santo é para quem obedece. Há muitas pessoas que estão perdendo
de desfrutar desta promessa maravilhosa? Por falta de obediência. Porque é necessário orar, é necessário suplicar, é necessário obedecer. Este é o caminho para alcançar estas promessas de Deus. Atos 2,39, o Senhor já disse, a promessa de respeito a vós. É para vocês também. Glória a Deus. Então, ante estes exemplos, nós vemos, pois, a inexistência de vinculação entre promessa de Deus e obediência em alguns casos. Promessas incondicionais. Por exemplo, a Israel. Mas as demais promessas bíblicas em relação à igreja, elas são condicionais. Deus exige obediência. Glória, a obediência a Deus é um dos pilares mais importantes na vida da fé. Vou repetir isso, a obediência a Deus é um dos pilares mais importantes na vida de fé. A obediência nos conduz, a obediência nos ensina, a obediência abre a porta. Glória a Deus. A obediência reflete a disposição do ser humano em considerar a soberania divina, em submeter-se à vontade de Deus, à confiança de Deus, ao amor de Deus, a guardar os mandamentos do Senhor. Portanto, que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que você possa entender que Deus continua fiel, suas promessas continuam de pé, mas Ele espera de nós obediência. Deus te ajude, Deus te abençoe, Deus te dê a graça para prosseguir nesta caminhada, amando ao Senhor, obedecendo a sua palavra, guardando os seus mandamentos. Vamos orar juntos? Querido Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por tua santa e poderosa palavra. Essa palavra que é fiel, digna de toda aceitação. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Tua palavra é reveladora, Senhor. Sabemos que há promessas condicionais e promessas incondicionais. Como igreja, estamos debaixo da obediência, crendo que, através da obediência, alcançaremos as tuas promessas. Sabemos que tu és um Deus maravilhoso, um Deus de misericórdia e de amor, mas que exige de nós obediência. Então nos ajuda a te obedecer, nos dê a graça para te obedecer, ensina-nos a te obedecer, e assim nós vamos desfrutar das tuas bênçãos e das tuas promessas, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, fique com esta palavra no seu coração e venha à escola dominical. Deus tem muito mais para falar ao seu coração. Fique na paz do Senhor Jesus e lembre-se, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Deus sabe o que faz. Ele não chega tarde. Ele não se equivoca. Ele está no controle. Deus sabe o que faz, mesmo no inexplicável. Ele é inquestionável quando algo em ti determinou. Deus sabe o que faz. Ele os tempos, não perca a esperança. Ele está no controle. Deus sabe o que faz, mesmo que tu não entendas. Ele é sua força.
só. No vale ou na montanha, Ele está no controle. Deus sabe o que faz, mesmo que eu perca tudo, ainda existe um propósito. Ele permitiu.